Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional TI, certificado Microsoft. E nessa videoaula, gente, eu vou te ensinar como criar um volume espelhado, o RAID 1. O RAID 1 tem tolerância contra falhas, ou seja, se um dos discos der problema, você terá aí uma cópia do seu volume. O interessante do RAID 1, utilizando aqui o sistema da Microsoft, que é possível espelhar o volume do sistema operacional. Bom, já estou aqui na minha máquina virtual com Windows 8.1. Para abrir o gerenciador de disco, você clica com o botão direito no menu Iniciar, depois em Executar, e digita aqui disk mgmt.msc, clique em OK. Abrimos aqui o gerenciador de disco. Bom, gente, no meu exemplo aqui, vou espelhar meus volumes que estão no disco 1, utilizando aqui o disco 2. Você pode ver que o disco 2 não tem nenhum espaço alocado. Então eu vou espelhar aqui, no meu caso, o meu volume com o nome arquivos, com a letra E. Para realizar esse processo, você clica com o botão direito em cima do volume que você deseja espelhar e depois em adicionar espelho. Seleciona o disco que será utilizado para criar o espelho. No meu exemplo aqui, vou utilizar o disco 2. Depois em adicionar espelho. E é exibindo a informação aqui que para adicionar um espelho é necessário converter disco básico em disco dinâmico. Bom, gente, uma observação importante aqui, se você estiver convertendo disco básico para dinâmico, utilizando aqui volume do sistema operacional, e você tiver outros sistemas operacionais instalados em outras partições, ou seja, sistemas que estejam em dual boot, somente o volume de inicialização atual será iniciado. Os outros sistemas que estão nas outras partições não serão iniciados. No meu exemplo aqui, eu não vou utilizar o volume do sistema operacional. Clique sim para converter disco básico em dinâmico. Bom, agora como você pode ver, o disco 1 e o disco 2 são dinâmicos. E agora o meu volume com o nome arquivos 1 está espelhado. Como você pode ver aqui, os dois têm a mesma letra. Se um desses volumes der problema, o outro irá continuar normalmente. Lembrando que para fazer RAID 1, os discos ou os volumes devem ter o mesmo tamanho. O recomendável é que os modelos sejam idênticos. Você pode ver aqui embaixo é exibida a sincronização, que é a cópia do volume. Quando você grava qualquer arquivo, então, nesse volume, automaticamente será feita uma cópia. Bom, no próximo exemplo, eu vou te ensinar a utilizar a ferramenta DiskPart para criar um RAID 1. Para isso, você clica com o botão direito no menu Iniciar, depois em Executar, digita aqui CMD e DiskPart. Clique em Sim. Temos aqui então a linha de comando DiskPart. E agora eu vou espelhar aqui o volume com o nome arquivos 2. Vou ter um espaço não alocado aqui no disco 2. E para criar aqui o espelho, é necessário selecionar o volume. Primeiramente aqui eu vou selecionar o disco 1, que contém aqui o volume arquivos 2. Para exibir todos os discos, você digita list disk. É que então exibir todos os discos que eu tenho no meu computador. Vou então selecionar o disco 1 com o comando select disk 1. O disco 1 é o disco selecionado. Para você visualizar os volumes deste disco, você digita aí detail disk. Então nesse disco eu tenho dois volumes, o volume 0 e o volume 1, com o nome arquivos 2 e arquivos 1. Aqui, como você pode ver, o arquivos 1 já está espelhado e meu arquivos 2 está como um volume simples. Eu vou então selecionar o meu volume arquivos 2 para a gente criar um espelho. Digitei select volume, no meu caso aqui o volume 0, que é o arquivos 2. Desculpe que eu digitei volume duas vezes. Select volume 0. O volume 0 está selecionado. E para criar o RAID 1 utilizando esse volume, basta você digitar o comando add disk. E no meu exemplo aqui, o disco 2 que eu iria utilizar para criar o RAID 1. Ele vai pegar aqui o tamanho do espaço do volume 2 para criar o RAID 1. Ele vai criar aqui o tamanho do meu volume selecionado, que é o arquivos 2, de 195 GB. Então ele vai tirar aqui do meu disco 2 195 GB do espaço não alocado. Então digita aí add disk e o número do disco será utilizado aí para criar o volume. No meu exemplo aqui, o disco 2. Pressione Enter.
o Disk Part conseguiu adicionar um espelho ao volume. E aqui, como você pode ver, o meu volume com o nome Arquivos 2 tem um volume espelhado com a mesma letra. E aqui embaixo mostra a sincronização do volume. Se você for espelhar o volume do sistema operacional, o processo é o mesmo. Lembrando, se você tiver outros sistemas operacionais instalados em outras partições, os mesmos não serão iniciados, somente o sistema atual. Bom, e para remover o espelho, você clica o botão direito em cima do volume, depois em Remover Espelho. Clicando em Remover Espelho, ele não irá manter uma cópia do volume. Selecione o disco que será removido o espelho. Aqui é exibida uma informação, a remoção de um espelho deste volume removerá uma cópia dos dados do volume. O volume deixará de conter dados redundantes. Clique então em Remover Espelho. Clique em Sim. E somente o disco 1 mantém aí o volume. Para manter a cópia dos arquivos em cada disco, ou seja, manter os volumes nos dois discos, tem uma outra opção aqui. Eu clico o botão direito, tem a opção aqui de quebrar volume espelhado. Essa opção aqui não está disponível porque o disco ainda está sincronizando. Eu vou espelhar um outro volume aqui, menor, para dar tempo de sincronizar. Clicando com o botão direito, Novo Volume Simples, Avançar. Eu vou colocar um tamanho aqui de apenas 200 megas. Avançar. Avançar. Executar uma formatação rápida. E o nome desse volume aqui eu vou colocar RAID 1. Clique em Avançar. Concluir. Temos um novo volume aqui com tamanho de 200 megas. Vou criar um volume espelhado desse volume clicando com o botão direito, adicionar espelho. Vou selecionar o disco 2 e depois clique em adicionar espelho. Ele pegou aqui então do espaço não alocado para criar um espelho do RAID 1, como você pode ver aqui. Agora os dois volumes estão íntegros. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho agora a opção aqui de quebrar volume espelhado. Se eu clicar então em quebrar volume espelhado, ele exibe a informação aqui, se você quebrar o volume espelhado, os dados não serão mais tolerantes a falhas. Deseja continuar? Clique em Sim. Aqui o volume então foi quebrado, mas eu mantive os dados nos dois volumes. Eles passaram a ser volumes simples, cada um com sua letra aqui. O disco 1, a letra H, e o disco 2, a letra G. Se eu abrir meu computador, eu tenho dois volumes distintos. E bom pessoal, finalizamos aqui mais esta videoaula. Quem gostou, clique no joinha abaixo deste vídeo para fortalecer aí o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima videoaula.